Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Amanhã tem rodada do Cariocão, o Vasco joga quinta-feira. Você que é bom de palpite, vai na 1xBet, tá? No link aqui do primeiro comentário fixado, além de apostar com segurança e tranquilidade na maior bet do mundo, você pode ganhar bônus aí usando o cupom promocional Futebolaco com temudo, e se no final eles dobram o seu primeiro depósito até R$ 1.200. Botou 10, vira 20, 50, vira 100, 1.200, viram 2.400. Além de tudo isso, vocês ajudam demais o nosso trabalho. Quem é fã do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço, quer ver nosso canal continuando de pé, esse parceiro comercial é fundamental para o sucesso do nosso trabalho. Então, se você gosta do meu trabalho, me dá essa moral se cadastrando no link aqui do primeiro comentário fixado. Pô, Dieguinho, não vou postar agora. Não tem problema. Clica lá e se cadastre. Quando você quiser apostar, o teu cadastro já está feito, beleza? Agora que você já me ajudou, deixa eu agora partir para as informações. Primeiro, temos novidades do caso do Marlon Gomes, tá? O Shakhtar Donetsk, segundo apurou o GE, já tem um acerto com o staff do Marlon Gomes. Luvas, tempo de contrato, salário, tudo acertado. Falta um acerto com o Vasco. O Vasco recebeu uma proposta de uma equipe da Premier League, não foi revelado qual é o clube. Lembra que algumas semanas atrás eu trouxe para vocês aqui no canal de que tinham clubes ingleses interessados em levar o Marlon Gomes, e chegou uma proposta de 10 milhões de libras esterlinas, que você jogando aí daria 12 milhões de euros, na casa de 63 milhões de reais. O Vasco não aceitou essa proposta, querendo mais recursos. E aí o Shakhtar Donetsk, tomando ciência dessa proposta que chegou ao Vasco e que o Vasco desejava algo melhor do que isso, o Shakhtar Donetsk entrou pesado na negociação e está disposto a pagar mais. Quanto mais, a gente ainda não tem essa informação, mas a tendência é que esse negócio seja sacramentado, tá? Lembrando que a multa do Marlon Gomes é de 16 milhões de euros, então ele não vai ser vendido por mais do que isso. Então, entre 12 e 16, agora é o que está tentando se chegar o denominador comum, tá? Os 16 daria na casa de 83 milhões de reais. O Vasco não é dono de 100% dos direitos econômicos dele. O Nova Iguaçu tem 15% desse recurso. A diferença disso fica para o Vasco da Gama. Tá? O negócio não está finalizado, mas são boas as chances. O jogador veio com bons olhos fazer seu pé de meia aí para a Europa, já tem 20 anos de idade. Os clubes europeus compram muitos jogadores na faixa de 17, 18, 19, 20. Começa a passar disso, aí já o mercado começa a dar uma fechada e o valor de mercado do jogador tende a dar uma diminuída também, tá bom? Então é isso, galera. Essa é a atualização do Marlon Gomes, informação apurada pelos companheiros do GE. Ontem, o Pedrinho foi empossado como novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo e sendo sócio da Vasco da Gama SAF em 30%. E o Pedrinho abriu o coração, falou de temas importantes. Eu gosto de trazer o papo de forma cronológica. Eu vou deixar com vocês, primeiro, uma entrevista mini coletiva ali que o Pedrinho deu aos jornalistas presentes. Eu não pude estar presente ontem na cerimônia, até comentei isso no canal Mundo Ed, participei da transmissão lá de 6 a 7. O Edmundo não pôde estar no canal dele ontem, porque ele foi para a cerimônia de posse do Pedrinho, porque ontem era aniversário de um grande amigo meu e meu primo. Além de meu primo, ele é um dos meus melhores amigos, sempre está presente nos meus aniversários, quando eu preciso, então eu não podia deixá-lo de honrá-lo nesse dia tão importante. Então, família em primeiro lugar. Eu tive ontem no aniversário do meu primo, e aí não pude ir para a cerimônia. Eu também, vocês sabem, que eu não curto muito essa questão política, né? Até para evitar, na posse do Salgado tu não tava, agora tu vai na do Pedrinho. Então, não foi por isso que eu não fui, foi pelo compromisso familiar, mas eu até prefiro não participar muito desses eventos. O dia da eleição eu fui lá, eu cobri, mas enfim, vocês sabem mais ou menos como é meu modus operandi. Então, feito aqui as explicações do porquê eu não tava, peguei aqui
um trecho do vídeo do competentíssimo companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi. Beijão, ídolo, tamo junto. Inclusive, quem não é inscrito ainda no canal Wellington Campos FC, por favor, se inscreva lá. E ele repercutiu, né? Gravou imagens ali e participou da coletiva que o Pedrinho deu antes da cerimônia de posse. Então, com vocês, essa parte, depois a gente volta com os desdobramentos. Confere aí. Forma você vai tentar uma aproximação com a SAF do Vasco. Você acha que pode, com o seu conhecimento de futebol, dentro e fora de campo, ajudar a SAF participando de todas as decisões do futebol, contratações, etc.? Pergunta boa. Para mim, assim, primeiro, é muita honra, né? Estar representando milhares de torcedores nessa nova função. Com relação à SAF especificamente, a gente sempre vai tentar o diálogo, né? Mas, como eu tenho dito, o meu trabalho é em prol do Vasco. Eu sou a favor do Vasco. Então, o diálogo é sempre aberto, é sempre prazeroso para mim falar de futebol e poder contribuir. Desde o primeiro momento que eu fui eleito, obviamente sem ser empossado, eu já me coloquei à disposição para isso. O diálogo, como eu disse, sempre partiu, né, de mim para que isso acontecesse. Até o momento, por eu também não ser ainda presidente, você daqui a pouco empossado, eu acho que isso vai facilitar. Quando se diz em 30%, é só você raciocinar em qualquer empreendimento. Quem tem 30%, ele é minoritário, mas ele precisa ser ouvido, conversar, e a intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Eu torço pro Vasco, então é pro Vasco que eu vou trabalhar. Pedrinho, qual vai ser o seu grande desafio? Para o presidente Jorge Salgado, que ele está lhe passando o bastão, seria refazer São Januário para quase 50 mil pessoas. Pode ser o seu maior desafio? Esse eu acho que é um grande objetivo, a meta principal dentro do que eu tenho direito, né? Como presidente do associativo, dentro do contrato que a gente está estudando e lendo. Então, o meu maior objetivo é que eu consiga, a gente sabe que tem alguns critérios ainda para serem cumpridos, a questão do potencial construtivo, né? Ainda estão em recesso, a gente precisa da assinatura para que comece a dar andamento, para a gente observar o melhor projeto pro Vasco, não é o projeto do estádio do Pedrinho ou de qualquer outra pessoa, é o melhor projeto pro Vasco de estádio. A gente sabe que pode demorar de 2 anos e meio a 3 anos. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. Pedrinho, o fato de você ter sido convidado pela SAF lá atrás, você acha que aproxima você, figura, Pedrinho, da SAF como um todo, do sócio majoritário? Boa pergunta. Fábio, na realidade, quando eu fui convidado, né, foi uma conversa inicial, foi um convite para exercer um cargo esportivo, fosse ele como um diretor executivo ou um diretor técnico. Em algum momento ele travou. Obviamente, por uma lógica, eu acredito que eles consideravam o meu conteúdo importante para contribuir com o futebol. E naquele momento, se isso acontecesse, se eu saísse da emissora que eu trabalhava, que é a Globo, eu seria remunerado para exercer uma função como diretor técnico ou executivo. Isso não andou e eu me torno presidente hoje e posso entregar isso de graça, né?
com muita humildade, que eu sei que tem muitas pessoas capacitadas para contribuir com o futebol. Mas eu represento não 30% somente. Quando eu sou eleito pelos sócios, eu tenho a confiança não só dos sócios que votaram, mas eu tenho confiança de muitos torcedores que acreditam que eu possa colaborar com relação ao futebol. Eu vou estar sempre disponível e aberto para isso. Desde o primeiro minuto eu sempre estive aberto e disponível para isso. Desde antes mesmo da eleição, eu ainda estava na televisão e me coloquei à disposição para ajudar. Então é bem simples, eu estou aí, eu tenho um cumprimento jurídico, obviamente, com 30%, eu tenho legitimidade para participar do planejamento esportivo. Se vai ser feito ou não, obviamente o majoritário que determina, mas a minha função é participar, é ser proativo, é fiscalizar, é cobrar, é a responsabilidade da transparência do contrato, e é isso que eu vou mostrar para o torcedor. Você trabalhou do outro lado, na comunicação, né? O que você pretende trabalhar na comunicação do Vasco? Assim, a comunicação ela me ensinou muita coisa. Eu obviamente estudei, né, para estar ali naquele lugar, para comunicar melhor. A comunicação de uma forma mais simples para falar é fazer com que o outro entenda, né? Mas eu tentei trazer, além disso, de um entendimento, algo novo para a comunicação. E aqui o que eu percebi é ser verdadeiro. É você falar com a alma, com o coração, não ser um personagem. Quando eu comentava, além do conteúdo, sou eu, Pedrinho, ser humano, que tem sentimento. Eu vou errar, eu vou acertar. Esse sou eu. Eu jamais vou fazer algo ou falar algo que eu não possa cumprir com o torcedor vascaíno. Jamais. Então, vou ser sempre verdadeiro. Transparência, é isso que o torcedor quer, né? Eu vi uma frase da Leila sobre confidencialidade de contrato, mas por que isso? Se o torcedor é o maior patrimônio do clube, né? Então, assim, é isso, é transparência para o torcedor. Pedrinho, como é que ficou os esportes olímpicos? Como é que vai ser o seu olhar para os esportes, por exemplo, o basquete, que está chegando na fase final do NBB, está no Super 8? Que já está um trabalho muito legal, né? Feito pelo Ortega. Dar continuidade a isso, fortalecer ainda mais o esporte olímpico, né? O Paralímpico. Eu tive com o pessoal do Paralímpico que faz um trabalho excepcional e a gente vai em busca, obviamente, de recursos, né? Através dos projetos incentivados. Todos sabem do meu amor e do meu carinho pelo antigo futsal e hoje futebol de salão, e é uma coisa que eu quero também fazer com muito amor e muita dedicação. Os projetos estão todos estruturados e agora, a partir de amanhã, iniciar os contatos, buscar os recursos e fazer um esporte olímpico e paralímpico muito forte. Gente, desculpa, eu tenho que interromper. Não, por causa do horário dele, gente, desculpa. Pode fazer a última. Como é que assumir, Pedrinho, a presidência? Você falou, né, desses 30%, assumir um cargo que tem menos poderes do que era antes da SAF, né? Como é que fazer para que tenha poder? Assim? Isso não me incomoda, assim. Quem me conhece sabe que eu tenho zero problema de vaidade com relação a qualquer coisa no sentido de poder, de ter a última voz. Zero. Como eu falei, eu percebo que eu sei que eu não estou nem entre os top 10 dos maiores jogadores da história do Vasco. E isso não me faz inferior em nada. Mas eu também sei que com carinho do torcedor eu posso estar ali na primeira prateleira. Eu sei que o torcedor olha para mim e se identifica, porque ele vê verdade, ele vê sentimento, ele sabe toda a minha história e a minha relação com o Vasco. Então, o que eu quero é contribuir para um Vasco forte, seja com 1%, com 10%, com 30%, com nada, como eu também já fiz. Então, assim, contribuir. É o que eu falei, eu não torço para empresa, eu não torço para marca, eu torço para o Vasco. E hoje, além de torcer para o Vasco, eu me preparei e trabalho para o Vasco. O que for melhor para o Vasco é o que vai ser feito. Bom, agora passado para vocês aí essa primeira entrevista que o Pedrinho deu coletivo ali para a imprensa, eu vou deixar com vocês o discurso dele, né, no final ali da cerimônia de posse, e aí a galera ovaciona ele após esse discurso final do Pedrinho. Confere aí. Mas eu sei também que eu ocupo um lugar muito especial no coração do torcedor. Eu sei que o torcedor olha para mim e vê muita verdade, principalmente se tratando de Vasco da Gama.
e eu vou honrar isso até o último minuto que eu tiver nessa cadeira. Para ficar claro e para finalizar, ninguém é maior do que o Vasco. Ninguém. Nós somos o Vasco. Muito obrigado a todos. Bom, já depois de empossado, o Pedrinho novamente falou com a imprensa e tem alguns temas importantes. Ele abre falando sobre a questão de que ele não foi consultado, gostaria de participar mais das tomadas de decisões do clube. Ele não era presidente ainda, passou a ser agora, mas tem tido sim um pouco de distanciamento hoje entre a 777 e o Vasco da Gama Associativo. Você é ouvido, você até participa, mas não da forma como o Pedrinho pelo menos gostaria. Então vou deixar com vocês o Pedrinho falando até dessa divisão que tem um pouco hoje entre Vasco da Gama Associativo e também Vasco da Gama SAF. Na visão do Pedrinho, não deveria ser assim. Na cabeça dele é um Vasco só. Esse vídeo curtinho na vertical aí, deixa eu dar os créditos certinho. Quem produziu esses vídeos na tela na vertical foi os companheiros lá do Analisa Vasco do Twitter, tá bom? Então com vocês o Pedrinho, dando mais umas pinceladas sobre alguns outros temas. Não teve esse contato, né, de planejar algo. Sim, contatos normais de um alinhamento, de uma tentativa de aproximação. A minha obrigação como presidente associativo é proteger a associação. Uma dos meus deveres é fiscalizar, cobrar. Então, assim, não tenho o que temer. Se é tudo em prol do Vasco, se é o melhor para o Vasco, se está tudo andando dentro do que manda, o figurinho, tudo ótimo, ponto, é simples assim. E eu vou estar sempre aberto e à disposição para o diálogo acontecer, para a gente fazer um Vasco forte. A pergunta é excelente porque não existe Vasco da Gama, Vasco SAF, Vasco é Vasco. Por mais que hoje, né, de forma contratual, o Vasco associativo é minoritário, tem 30%. A torcida do Vasco nunca vai falar Vasco associativo, Vasco SAF. Vasco é Vasco. O que eu posso fazer o que eu fiz desde o primeiro momento que eu me coloquei à disposição lá atrás ainda, quando eu era comentarista, e fui convidado para alguns diálogos e através desses diálogos a oportunidade de me tornar um diretor executivo ou esportivo. Em algum momento isso engasgou, ficou preso e hoje eu me torno presidente. Então, eu estou completamente à disposição para que o diálogo aconteça. Isso é muito claro. Eu só não posso botar uma arma na cabeça de ninguém e pedir para fazer parte de um planejamento. Eu não posso chegar lá e falar, por que vocês não me perguntaram sobre onde vai ser a pré-temporada, né? Sobre contratações, qual a avaliação técnica que eu faço dentro do meu conhecimento, para quem deve ficar, para quem deve sair, qual o investimento. Eu não fiz parte disso. Hoje eu estou empossado. Eu gostaria de ter tido uma conversa prévia para fazer parte de um planejamento esportivo. Ah, Pedrinho, mas você tem 30%. Não existe sociedade onde você seja minoritário que você não tem voz. Eu não posso fazer um planejamento tendo um sócio que tem 30% e depois avisar, vou fazer isso. Não. Ele tem que ser comunicado, ele tem que participar, tem que ser ouvido. Agora, a decisão é do majoritário, sempre. Então, assim, eu vou estar à disposição sempre para colaborar. A minha luta é pelo Vasco. É simples, assim, muito direto. Eu luto pelo torcedor, por toda a história do Vasco. Quando vem, obviamente, uma empresa com muito respeito, compra o Vasco, não está comprando só um clube, está comprando história, título, tradição, e está comprando um patrimônio gigantesco, que é o seu torcedor. E é por eles que eu estou aqui. Eu sei muito bem o que o torcedor espera de mim. É o teu compromisso com a instituição. É simples assim, eu quero fazer as coisas para ajudar. E estou disposto, eu só não posso obrigar ninguém a nada, né? Só isso. O contexto geral passa muito mais do que pela cadeira, até porque pela cadeira também nós somos minoritários. Num comitê de 7 nós temos 2 cadeiras. Então, assim, e essas conversas onde tem as cadeiras normalmente são para prestação de contas, números, tem uma importância grande, mas assim,
essa relação ela não pode ser através de reuniões de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. É uma relação que tem que ser íntima, né? Diária. Eu tenho um DNA muito particular com o Vasco, assim, para criar um vínculo de um Vasco único, né? Que é um Vasco, obviamente, instituição, tradição, história, não um Vasco dividido. Bom, para finalizar, quem também falou e deu uma mini entrevista à imprensa foi o Edmundo, tá? Comentando na visão dele como é que tá sendo esse primeiro ano de SAF. E o Edmundo, você vê que ele tá sendo bem mais incisivo, ele tá meio incomodado com algumas coisas e ele fala um pouco mais já de forma direta. Eu vou deixar com vocês um vídeo produzido pelos companheiros da TNT Esportes. Confere aí. A promessa é que sim, né? Nas conversas preliminares as coisas estão caminhando, mas isso vai ser no dia a dia. A gente entende que o projeto principal tem que ser o projeto esportivo, de conquista de títulos. Eles entendem que tem que ser estrutural, a médio e longo prazo. Mas foi prometido no plebiscito, né, para aprovação da compra dos 70% do Vasco da Gama, que o Vasco, já na temporada seguinte, seria um time forte e competitivo. Não foi. Então é isso que a gente está tentando mostrar para a SAF, né, que a gente está de coração aberto e pronto para ajudar também no dia a dia do clube, né, no campo, na aceleração de processos, né? Eu falo muito isso porque um dia eu saí das categorias de base e fui ao profissional. E alguém me chamou para acelerar processo. Você finaliza mal, você precisa ganhar um pouco mais de força física. Talvez quem não é do futebol entenda de uma outra forma. Então, eu acho que essa interação de quem viveu dentro do campo e uma vida no Vasco, né? Eu me lembro como se fosse hoje, não vou me lembrar a data, mas me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui fazer teste no futsal do Vasco. Eu estava próximo de completar 8 anos. Vocês que são mais jovens não vão lembrar, mas São Januário tinha umas grades ali na Social. E aí eu pus a minha cabeça ali naquela grade e quase que me atraso para o teste lá do futsal, porque eu fiquei olhando o Roberto. Então a gente precisa ter essas referências, sabe? E o Vasco tem vendido os seus principais jogadores, seus principais ativos, numa velocidade muito grande e vendendo mal. Então a gente precisa acelerar esses processos. O Vasco precisa ter novos ídolos, sabe? Tem uma geração toda aí carente disso, enfim. Mas isso é um assunto bem longo, bem extenso, que a gente não vai resolver numa única entrevista. Isso a gente tem falado quase que todos os dias para que a SAF interaja mais com a associação, principalmente na figura do Pedrinho, que é o presidente, né? Porque toda a experiência que eu tenho, que o Felipe tem, o Pedrinho também tem. E ele acabou de dizer ali, né? 4 vezes eleito o melhor comentarista do Brasil. Ele também tem a visão de fora, ele estudou, ele está preparado, enfim, a gente tem todo um grupo. Eu acho que se houver essa unidade, né, essa união dos 70% com os 30%, eu acho que o Vasco vai decolar, vai ser vencedor mais rápido. Essa é só uma opinião, né? Bom, galera, então é isso. Pedrinho empossado, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham e o que vocês esperam do Pedrinho na presidência do Vasco, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e logo mais eu volto com a segunda edição. Tamo junto.